Testemunho do dia 5 de janeiro de 2018. Padrão de 2015, parte 1. Irmãos, eu quero mostrar o padrão que Deus me deu quando eu estava me preparando em 2015 para dar uma campanha em uma igreja em Nova York, lá em Bayshore. O Senhor chamou minha atenção para o capítulo 1 do grande conflito. E eu quero, com todo o meu coração, exortar a todos a fazer deste capítulo seu centro de estudo por vários dias, para que possamos realizar muitas coisas e possamos ver o padrão que vou esboçar agora rapidamente. Mas para você tirar suas conclusões e ver, procure os fatos históricos que também vou mencionar, para que possamos perceber que, como Deus disse no Conflito dos Séculos, capítulo 1, este de Jerusalém teria duplo cumprimento. Por isso é muito importante perceber todos os detalhes que estão lá. Eu não os incluirei nesta gravação porque é muito extenso, mas eu lhes darei uma recontagem rápida. Lá em 66, no ano de 66 depois de Cristo, eles estavam na festa dos tabernáculos. Você sabe que todo o povo veio a Jerusalém e eles estavam lá na Judeia, de diferentes lugares, porque essa festa dos tabernáculos era celebrada por 7 dias. Era uma festa onde todos os cristãos iam. Então Deus já havia declarado muitos anos antes que eles estavam esperando um sinal. Quando o estandarte romano estivesse em um lugar onde não deveria estar, era para fugir para as montanhas. Lá vocês vão ver como Deus explica tudo isso com grande detalhe. Assim, enquanto todas essas pessoas, todos esses cristãos estavam lá no ano de 66, de repente as tropas, disseste o galo, chegaram. O estandarte romano foi pregado, isso em vários estádios da cidade. Eles não foram à porta de Jerusalém bater e dizer: agora este território é romano, vocês pertencem a nós. Não, não. Eles ficaram vários estádios de distância. Lá estava o exército comandado por Sestio Galo. Todos estavam quietos lá, fazendo o que tinham que fazer, que era estar lá, cercando a cidade. Não está especificado quanto tempo eles ficaram lá. Isso não é especificado no conflito dos séculos, um tempo real em que eles estiveram lá. Mas se diz que eles, os judeus, estavam prestes a se render. Por isso, assumiram que estiveram um tempo considerável. Então, quando eles estavam prestes a fazer isso, por alguma razão Deus permitiu, sinceramente. Nós já sabemos que devido a situações civis, os romanos tiveram que retornar. Então eles levantaram seu acampamento, seu exército, e começaram a andar na direção oposta a Jerusalém. Assim que isso aconteceu, 3 tipos de pensamentos foram levantados, formados dentro de Jerusalém. E são os 3 tipos de pensamentos que quero que analisemos hoje, para ver se a mesma coisa acontece conosco. O primeiro tipo de pensamento que surgiu foi: este é o sinal que Deus nos deu há tantos anos, do qual falamos, a fuga da qual temos que estar conscientes para que todos saiam. Por isso é hora de partir. Temos que procurar o momento que o Senhor nos dá para partir. E já é. O segundo tipo de pensamento dizia:
Este é o sinal. Se é o que deu, e Deus nos deu há muito tempo. Mas para ver o que acontece, porque este é o momento mais proeminente econômico, preparem aqui o que temos em Jerusalém para a festa dos tabernáculos. Vamos ficar aqui mais um pouco e ver o que acontece. E eles não saíram ainda, de imediato. O terceiro tipo de pensamento era dos líderes quando viram que o exército de Seste Galo deu as costas a Jerusalém e disseram: essa é a cidade de Deus. Deus a libertou. Vamos atrás deles. É um sinal de que ninguém deve mexer com a cidade de Deus e seus filhos. E eles foram atrás de Seste Galo. Seu exército deixou para trás o exército de Seste Galo e matou muitos soldados desse general e de suas tropas. Então, nós vemos esses três tipos de pensamento e nós vamos trazê-los para estes dias porque é muito importante. Tudo foi escrito para que nós percebamos hoje. Então, depois que tudo isso aconteceu, porque um padrão já estava formado, já existia um padrão lá, Deus disse: o mesmo sinal que eu dei a Jerusalém será repetido. É o mesmo, será repetido. Então, nós temos 23 de setembro, 22 e 23 de setembro de 2015, onde vimos que o Papa Francisco foi para a Filadélfia, Estados Unidos da América do Norte. Lá, onde foi assinado o ato de independência, onde Filadélfia foi por algum tempo a capital dos Estados Unidos da América do Norte. E esse personagem vai até lá e começa a agitar a bandeira do Vaticano entre as bandeiras dos Estados Unidos. Nós sabemos a verdade. Todos nós sabemos que o Papa recebeu 15 anos de poder em todo o mundo. E ele começa este comando sob um convite, onde ele abre a porta da misericórdia. Podemos pesquisar na internet, podemos procurar quando tudo isso é feito. A encíclica ambiental também começa a ganhar mais crescimento. E vemos no meio da encíclica ambiental como a lei dominical é incorporada, porque Deus a revelou à irmã Ellen White a primeira vez a lei dominical, quando os irmãos Wagner e Jones e todos esses pioneiros do passado estavam lá. A lei dominical foi aberta. Tudo estava sendo falado sobre a lei dominical em todos os lugares, mas naquele momento ainda não era o momento, porque as pessoas rejeitaram a mensagem da justificação pela fé que foi dada em 1888, porque Deus permitiu que isso parasse. Estes pioneiros foram, eles falaram. Então, graças ao Senhor, parou naquele momento, porque as pessoas não estavam prontas. Elas rejeitaram a mensagem da justificação pela fé. Deus disse que quando isso acontecesse novamente, viria atrás da cortina. E a cortina, amados irmãos, já está. E a lei dominical já está inserida na encíclica ambiental. Então peço que façam uma pesquisa na internet e comecem a ver todas essas coisas. Porque os eventos estão passando na nossa frente e não estamos percebendo nada. Então, tudo isso, de 2015 até aqui, nós vemos que um padrão começa, onde no final de 2016, a porta da misericórdia se fecha, mas também começam a haver guerras civis suficientes em diferentes lugares, mas ao mesmo tempo com
uma economia boa, dando a aparência de que algo estava bem, mas também ruim por outro lado. No final de 2017, temos agora a verdade de que o fim do protestantismo veio. A situação ecumênica mundial que acabaria com isso. Sabemos o que está por trás de tudo isso, porque na verdade nós que estamos protestando somos aqueles que guardam o sábado, porque todas as outras religiões estão de certo modo adorando o domingo ou outro dia, né? Pela questão do ecumenismo. Estarão de certo modo adorando o domingo, pela questão do ecumenismo. Sabemos que aqueles que realmente protestam são aqueles que guardam o sábado do Senhor. Nós também vemos lá, como agora, as situações de grandes impostos, como em Jerusalém, lutas pelo poder político-religioso em todo o mundo. Estamos vendo esse mesmo padrão que está sendo cumprido. Agora, em 2018, já estamos com o que era o fim do protestantismo, a união do político com o religioso. E todos sabemos que o que vem depois é uma iminente lei dominical. É por isso que o Senhor está nos chamando e Ele está nos exortando rapidamente a nos prepararmos, porque, amados irmãos, Deus nos deixou tanta luz que podemos investigar para que busquemos, para saber onde nós estamos, onde estão os nossos pés, mas por alguma razão, nas tarefas e na agitação da vida, o inimigo nos roubou o tempo que deveríamos ter tomado para ver, entender todas essas coisas. Quando o Senhor chamou minha atenção para isso, e eu estava neste lugar, nesta campanha, onde eu lhes falei no começo, eu pude entender vagamente essas coisas porque estava começando o cumprimento desse padrão. Eu não entendi muito bem, mas já hoje que estamos em 2018, 5 de janeiro de 2018, percebo que Deus realmente não falha e que tudo está escrito para o nosso benefício e especialmente para a nossa salvação, porque o Senhor não quer que nenhum de nós sofra. Então, por favor, peço-lhes sinceramente que leiam o capítulo 1 do Grande Conflito. Levem à luz da história do passado. O historiador Flávio Joséfo fala muito sobre a história, sobre o que aconteceu em Jerusalém, e nós a trazermos para nossos dias hoje, para que percebamos isso. Com isso, amados irmãos, quero reiterar, como digo em todas as vezes que explico isso, não estou marcando uma data para a vinda de Jesus, porque isso ninguém sabe, já está escrito. Mas pelos eventos sabemos que nosso Senhor está às portas. Portanto, deixo essa mensagem a vocês, queridos irmãos, e espero, com a ajuda do Senhor, que possamos compreender que nossa redenção está mais próxima do que às vezes pensamos e que devemos nos colocar em contas com Deus. Isso não é prestar atenção à família, isso não é concordar com a igreja se a igreja está errada, não, não. Isso é prestar contas a Deus, porque Deus é o único que vai salvar. Nenhuma igreja nos salva, nenhum indivíduo nos salva, nenhuma família nos salva, não importa o quanto os amemos, não importa o quanto os amemos, ninguém pode salvar ninguém, a salvação é individual. Por isso peço a vocês, amados irmãos, que busquemos por nós mesmos, porque a verdade é para aqueles que querem buscá-la. Que o Senhor os abençoe.